eu não vi, não sabia, me enganei, etc, etc. Não, nós teremos o registro visual. Aliás, para você que nos acompanha de casa, seja muito bem-vindo. Nós somos os adventistas de Vila Americana e nós queremos adorar Jesus no dia do sábado. Convidamos a você que chegue mais, fique conosco e vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Amém? Está compreendido até aqui? Tá bom, abra a palavra em Marcos capítulo 16, verso 15. Caso você não tenha trago a sua Bíblia, nós temos, Paulo, projetado aqui na tela o texto que nós vamos usar nesta manhã para refletirmos. Está em Marcos, no capítulo 16, no verso 15. Marcos, no capítulo 16 e no verso 15. Encontrou? O texto diz assim: e disse-lhes, quem disse? Jesus. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Eu vou repetir. E disse-lhes, quem disse? É o próprio Jesus que disse. Disse o quê? Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Passa para nós, Lu, por gentileza. Hoje nós queremos tratar com vocês a respeito do ide de Jesus. E sabe que quando nós lemos esse texto aqui, não importa qual é o sistema teológico ou doutrinário que você acredite. Não importa se você é presbiteriano, Assembleia de Deus, se você é Deus e Amor, se você é católico, apostólico, romano, não importa se você é adventista, não importa se você faz parte de uma igreja neopentecostal, não importa. Quando nós chegamos neste texto aqui, todas as vertentes teológicas, elas admitem e elas convergem no seguinte sentido: este texto de Jesus aqui, para todas as vertentes teológicas, ele não é um pedido que Jesus estaria já que fazendo à igreja, não é. Quando as confissões e os ideários doutrinários e teológicos chegam nesse texto, há uma convergência e se bate o martelo em relação ao que esse texto quer dizer. Denise, este texto quer dizer, na opinião de todos aqueles que o leem, que Jesus não está fazendo um pedido, que Jesus não está pedindo, Marta, um favor, que Jesus não está dizendo assim: olha, Davi, Dagoberto, se vocês puderem, façam uma coisa, vão ao mundo, preguem o evangelho, e se não for, Igor, muito incômodo para você, conte para as pessoas o que eu quero fazer por elas e como eu quero salvá-las. O texto, na visão de todos, não na minha também, mas não somente na minha, o texto, na visão de todos, o ponto convergente o ponto comum Jesus está dizendo para a sua igreja, Paulo: ei, vai por todo mundo, prega o evangelho, para que todos conheçam a meu respeito e possam se salvar. Não é um pedido, meu querido, é uma ordem. É isso que Jesus está dizendo neste texto, Tiago. Não é um pedido, não é um: Josi, por favor, me ajuda, pode resolver, pode quebrar essa para mim. Olha, eu estou com muita necessidade de salvar algumas pessoas, eu preciso que você me ajude, tá, minha querida? Olha, só se não for muito difícil para você, filhinha, só se não te tirar muito da tua rotina, só se não for demasiado dispendioso para você me ajudar. É possível? Não, a ideia aqui não é esta. A ideia aqui é, quando Jesus olha para os seus discípulos, olha para os seus, olha para a sua igreja, ele chega e fala assim: você tem que ir pregar o evangelho a toda criatura. Você recebeu a mim, você abriu a porta do seu coração para que eu entrasse, então ide pregai o evangelho. Não é ide pregai o evangelho. Claro aqui, sim ou não? Claro, não é da minha boca, tá, pessoal? São os teólogos que dizem, eu não sou um teólogo, tá bom? Mas é um ponto convergente em toda a doutrina e teologia cristã hoje. Passa para nós, por gentileza. Agora a pergunta que se estabelece aqui dentro do texto é: se Jesus, Daniel, está nos mandando ir, a pergunta é: como fazer isto? A pergunta é: como eu devo ir ao mundo e pregar o evangelho? Existe uma forma
existe um jeito, tem uma perspectiva divina para que este ide possa ser feito, possa ser desenvolvido, e isso de uma forma eficaz, ou seja, de uma forma que cumpra o propósito para o qual nós estamos recebendo a ordem de ir. Existe um método, existe um jeito, Heloísa, existe uma forma? Existe sim, está na Bíblia. E eu quero te dizer hoje como é que faz para ir. Como é que se vai e se tem a conclusão com glória da missão que Jesus está me dando. A primeira coisa que eu quero te dizer, e isso consta da Bíblia, é que antes de ir, antes de começar a caminhada, antes de começar, não é, a trilha para a salvação de pessoas, a trilha para a conversão de almas, a trilha, não é, o trajeto em direção àquelas almas que estão se perdendo, antes de qualquer coisa, antes de irmos atendendo ao impositivo de Jesus, antes de ir, todos nós precisamos ser. Como assim, antes de ir, eu preciso ser? Olha, eu tenho alguns dados para te dar, que são chocantes e são alarmantes. Você sabia que no Brasil existem 150 milhões de pessoas que se auto-intitulam crentes? Segundo o IBGE, o censo do IBGE, agora, o último de 2022, Tiago. Segundo o censo do IBGE, 150 milhões de pessoas no Brasil hoje se autodeclaram crentes. Para além disso, existem 109 mil CNPJs de igrejas diferentes cristãs cadastradas no Brasil hoje. 150 milhões de crentes divididos em 109 mil igrejas. Para que você tenha uma ideia da dimensão daquilo que se diz cristianismo no Brasil hoje, nós temos 25%, se você pensa nas emissoras de rádio, por exemplo, no país. Só aqui no Rio Grande do Sul tem mais de 100 emissoras de rádio. Mas quando você pensa isso a nível de todos os estados do Brasil, e se traduz em números, 25% das emissoras de rádio no Brasil hoje são confessionais cristãs. Então nós temos 25% de rádios que dizem assim: nós acreditamos e pregamos Jesus. Isto em um mundo de milhares, centenas de milhares de emissoras de rádio. Nós temos no Brasil hoje, entre as grandes redes de televisão de alcance nacional, 6 redes de televisão de alcance nacional que são emissoras cristãs confessionais, como por exemplo a Novo Tempo. Você conhece, já assistiu? A TV Novo Tempo, é claro que você conhece, é claro que você assistiu. Mas não somente isto. 1.100 escolas de confissão católica, quase 600 escolas confessionais na rede adventista, são as 2 maiores redes educacionais no país. Nós temos também, na perspectiva da política, 219 deputados federais, e até existe lá na Assembleia, no Congresso Nacional, a bancada dos deputados que se diz bancada evangélica. Estão lá para defender os interesses do cristianismo aqui no Brasil. 25 senadores, e agora nós estamos em ano de eleição, e para que você tenha uma ideia, nas últimas eleições, em 2024, Tiago, nós tivemos 454 mil candidatos espalhados pelo Brasil que se auto-intitulam crentes cristãos. Isto é aquilo que a igreja cristã é, ou pelo menos pensa ser no Brasil. Aí a pergunta que cabe aqui é: será que todos estas 109 mil igrejas, estes 150 milhões de pessoas, todos esses políticos, todos estes professores, todos estes locutores, será que todos eles são crentes verdadeiros e genuínos? Será que eles de fato são, ou será que eles apenas se parecem? Façamos um exercício. Se 150 milhões de pessoas vivessem e de fato fossem o Evangelho, como será que o Brasil deveria estar hoje? Do jeito que está? Como a sociedade deveria estar hoje? Do jeito que ela está? Como a moralidade deveria estar hoje?
como a honestidade deveria estar hoje, como que as coisas deveriam estar acontecendo hoje na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, como que as coisas deveriam ser se 150 milhões de pessoas fossem de fato. As coisas seriam iguais estão ou deveriam ser diametralmente diferentes? Diga para mim. Iguais ou diferentes? Sabe por quê? Porque uma coisa é parecer crente. Uma coisa é ter envelope de crente. Uma coisa é ter verniz religioso. Uma coisa é uma roupa bonita, é um bom traje, é uma Bíblia embaixo do braço. É uma postagem, vez e outra, nas redes sociais, tentando demonstrar que você é e que você faz parte deste movimento gigantesco que está ramificado na política, na educação, na mídia, em todos os lugares. Você faz parte desse movimento. Agora, fazer parte de um movimento não significa ser na sua essência. E aí a pergunta, Leandro, que cabe aqui é: ser convencido apenas de uma doutrina torna alguém cristão? Sim ou não? É uma parte. Também é uma parte. A outra pergunta que cabe aqui é: será que ser cristão está relacionado simplesmente a ter o seu nome inscrito sob um CNPJ institucional? Isso torna alguém crente, alguém cristão? Será que alguém é de fato cristão simplesmente porque ela aderiu a uma bandeira denominacional? Alguém disse outro dia em um podcast que os crentes no Brasil hoje, eles estão procurando e eles estão, na verdade, se convertendo por adesão e não por conversão genuína. Você aceita uma doutrina, como por exemplo a nossa. Não é que tem pontos que dizem que são controvertidos, como por exemplo, a guarda do sábado, a imortalidade da alma, a doutrina do juízo pré-advento, entre outras, não é? Que dizem a nosso respeito ser doutrinas um tanto estranhas. Mas você aceitou isso. E você está aqui hoje sentado debaixo deste panorama, debaixo deste guarda-chuva. A pergunta que cabe aqui é: todos nós somos cristãos genuínos e verdadeiros só porque aceitamos essas doutrinas? A resposta categórica, conclusiva, exata é não. Somente isto não nos torna cristãos verdadeiros, genuínos e autênticos. Tem algo além disso. Tem algo além. Sabe o que é de fato ser um cristão? Ser um cristão é quando você de fato se converte e quando as coisas que você diz que creu e aceitou, não somente na perspectiva do ensino, porque a doutrina é o ensino, a teologia é o ensino, mas o que me torna um cristão de fato, um cristão real, um cristão que tem a marca de Jesus, a digital de Jesus na sua vida, não somente está relacionado à doutrina que eu aceitei, e sim aos princípios éticos, morais, que Jesus traz para a minha vida. Imagina se 150 milhões de pessoas parassem de mentir. Imagina se 150 milhões de pessoas pagassem suas dívidas em dia. Imagina se 150 milhões de pessoas, nós tivéssemos aí bons pais, boas mães, filhos bem educados, bom patrão, bom colaborador, gente honesta, não é? Gente humilde, gente não orgulhosa, gente que honra compromisso assumido. O que seria da nação brasileira, Dagoberto? Seria muito diferente. Agora o pessoal se divide em placas denominacionais a seu gosto e acha que isto é de fato ser um cristão, mas não é. Ser cristão é quando você entende o que Jesus te disse e isso começa a transformar a sua vida de dentro para fora. Então você era um ranzinza, agora você não é mais. Você era um mentiroso, agora você não mente mais. Você tratava mal a sua esposa, agora você não trata mais. Você era um mau patrão,
Não é agora você não é mais, você era um ser não humano, agora você se tornou um ser humano. Entende? É quando o evangelho começa, quando essa semente é semeada aqui, ela começa a produzir frutos reais, não frutos dogmáticos, não frutos apenas doutrinários, não frutos apenas aqui dentro, onde todo mundo canta, glória, aleluia, tudo muito bonito, todo mundo bem vestido, todo mundo cheiroso, está tudo legal, mas lá fora é patifada da pesada. É lá fora que nós somos o evangelho. Sim ou não, pessoal? Então, quando isto é compreendido, Marta, então nós somos. Então nós estamos prontos para começar a ir. Sem ser, não dá para ir. Porque quando você não é e tenta ir, você está fazendo prosélitos. Você está fazendo proselitismo. O que é fazer um prosélito? Você convence alguém de uma tese que você também foi convencido dela. Mas a sua vida não está muito comprometida com aquela tese. Você tem essa tese como uma informação de vida e você vai levando, tentando se enquadrar dentro dela. Você reproduz isto e isto você está fazendo, através disso, um prosélito. Você está fazendo proselitismo. Agora, quando você é de Deus, quando o evangelho pulsa aqui dentro, quando você de fato tem a semente, você tem a sede por almas, aonde você passa, aonde você vai, com quem você se relaciona. Eu até te falo uma coisa, não precisa nem abrir muito a boca, porque vão saber que um crente passou por ali, vão saber que um homem de Deus passou por ali, saberão que uma mulher de Deus passou por ali, saberão que um jovem de Deus passou por ali, mas o que nós temos hoje são crentes 007, você quer ser um camuflado, você quer ser um espião no meio do mundo. Mas no evangelho não cabe crente 007, onde a Eliane chega, todo mundo saberá, ali passou uma mulher de Deus. E aí eu te digo, pode fechar a boca, não precisa nem falar muito sobre doutrina, porque eles vão querer saber quem é este, quem é este, quem é este, porque ele é assim, porque ele é assado. É porque você é. E quando a gente é, aparece. Você está percebendo que para ir não é tão fácil assim, sim ou não? Porque para ir tem que ser. Se você não quiser ser, por favor, fique sentado no banco e não saia daí, mas não vá. Porque para a seara, para o mundo, nós precisamos de pessoas que são de fato. Se não é ou não quer ser, fique sentado, que aí é o seu lugar. Mas se você quer, passa para nós. Se você quer ser a semelhança daquilo que Jesus quer que você seja para impactar o mundo, você tem também, para ir, você também tem que pertencer. Pertencer. Conhecem essa igreja? Quantas coisas você já viveu dentro dela? Quantas coisas alegres você já viveu aqui dentro? Quantas coisas tristes você já viu acontecer aqui também? Mas, veja, nada do que aconteceu aqui até hoje é irreal. Nada do que aconteceu aqui hoje não faz parte de um plano de Deus e um projeto de Deus. Você está vendo esta igreja aí? Você sabe o que está se dizendo hoje no mundo, inclusive da boca de alguns pseudo-pastores? É que você não precisa mais pertencer a uma igreja. Não precisa mais. Me estranha bastante essa tese, a tese dos desigrejados. Já viu? É a teologia dos desigrejados. Tem alguns patifes na internet defendendo essa tese. E pasmem vocês, alguns do nosso meio já começam a aderir a essa prática, a essa tese. O que diz? Olha só, são 10 milhões de desigrejados no Brasil. Imagina uma igreja com 10 milhões de membros no Brasil. É o tamanho da igreja dos desigrejados. Aqueles que se dizem crentes, aqueles que dizem, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito na missão que Deus deu para cada um de nós. Ah, mas e a igreja? Não, a igreja não. Pastor? Não. Dízimo? Nem pensar. Oferta? Eu vou mexer no meu bolso para o reino? Isso em tempo algum, jamais. Me envolver de forma voluntária. Voluntariado.
deixar a minha vida, deixar os meus afazeres, deixar o meu trabalho, deixar os meus compromissos, deixar a minha empresa, deixar qualquer coisa, para me enveredar por um bando de gente que não está nem aí, não quer nem saber, não se importa com nada, que são um bando de pecador. Igreja, não. Na visão deles, igreja é sinônimo de doutrinação. Na visão deles, igreja é sinônimo de opressão. Na visão deles, igreja é um lugar aonde você vai para que coloquem cabresto em você. Isto é o que muitos aí dizem. E pasmem, alguns aqui no nosso meio já começam a acreditar nessa besteira, nessa bobajada. Por que é uma besteira e é uma bobajada? Por quê? Até dizem assim, não, porque Jesus não veio fundar nenhuma igreja. Que mentira, que pataquada é essa? Que mentira é essa aqui? Da onde que tiraram que Jesus não veio fundar a sua igreja? Você não deve conhecer aquele texto que diz, começa lá no Primeiro Testamento. Alegrei-me quando me disseram, vamos para onde? Aí depois Jesus não reuniu 12 para a missão dele? Jesus não reuniu uma pequena igrejinha para começar a difundir o evangelho pelo mundo, sim ou não? Jesus foi um desigrejado ou Jesus ia para o templo? Para onde que ele ia? Para o templo ou ele não ia na igreja? Tá bom, aí depois ele falou assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha. Aí depois ele compara a igreja à sua. Jesus compara a igreja com quem? Ele é o noivo e a igreja é? Ora, se não tem igreja, não tem noivo. Não é verdade? E aí depois tem aquela ideia, onde a igreja é o corpo de Cristo, sim ou não? Ele é a cabeça, a igreja é o corpo. Todos nós somos membros do corpo. Sim ou não? Já experimentou tirar, mas dizem que não precisa igreja. Ainda que a palavra diga, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Ainda que Jesus tenha dito, eu vou edificar a minha igreja. Ainda que ele tenha dito, olha, a igreja é a minha noiva. Então que papo é esse que não tem que pertencer a igreja nenhuma? Aliás, eu quero te convidar a pertencer a esta igreja aqui. Tá bom? Quero te convidar a pertencer a esta igreja, frequentar esta igreja, participar dos cultos desta igreja. Alguém poderá dizer, é muito morna, é muito fria, tem problema, tem pecado, tem muita coisa errada, tem muito erro. Eu te falo em nome de Jesus, ainda bem que é assim. Ainda bem que a igreja tem problema, ainda bem que os membros da igreja cometem erros, ainda bem que existem coisas erradas acontecendo aqui e as pessoas continuam aqui. Porque se esse aqui fosse o lugar da Assembleia dos Perfeitos, quando Ismael entrou, eu seria o primeiro imperfeito. Então, se você é imperfeito, faça parte desta igreja. Se você é pecador, faça parte desta igreja. Se você tem problemas de qualquer ordem na sua vida, problema financeiro, problema conjugal, problema de vício, qualquer vício, se você tem qualquer problema sobre qualquer área da sua vida, eu quero te convidar a fazer parte do lugar onde as coisas podem mudar, e o lugar onde Deus se manifesta, e onde tudo pode ser diferente. Que lugar é esse? Dentro do reino de Deus, dentro da igreja. Faça parte da igreja, pertença à igreja. E se você não concorda comigo, a gente pode depois fazer um debate teológico, aí eu me animo. Mas o melhor, quem aqui já assou churrasco? As mulheres estão aí, ó. Tá vendo? Quem que diz que elas não sabem fazer churrasco? Aí tem que fazer o fogo, né? Faz a brasa, é ou não é? Faz um teste para você saber se precisa de igreja ou não. Pega lá um pedaço da madeira. Eu prefiro o churrasco na lenha. Você prefere na lenha ou no carvão? Quem prefere na lenha? Quem prefere no carvão? Eu prefiro na lenha. Pega um pedacinho da lenha, um pedaço do carvão e tira do braseiro, bota lá no canto. O que vai acontecer? Isto é um crente sem igreja. Isto, mas teve uma época que não existia igreja. Foi uma época, agora precisa. Nós somos a noiva, amém? Então, para que você vá para o mundo, primeiro, tem que ser. 2, Tiago, tem que pertencer. Essa história de que não precisa igreja, isso deixa para os hereges, para os ateus, para os bodes, para os descrentes. Nós, que queremos fazer parte do reino, temos que ter igreja, e eu quero te convidar a fazer parte desta, amém? Faça parte desta igreja e não se importe com o que digam, com o que pensam,
com o que dirão, com o que não dirão, porque nós não viemos aqui. Eu tenho o maior prazer em vir para a igreja para não agradar ninguém. Não estou preocupado com o que você pensa a meu respeito, não estou preocupado com o que você diz ao meu respeito, eu não estou nem um pouco preocupado com o juízo de valor, se você pensa que eu sou um pouco afoito, um pouco estúpido, um pouco rude, sei lá, um pouco esquisito. Eu não estou preocupado com o que você pensa a meu respeito em tempo algum. Em tempo algum, eu estou aqui preocupado com o que o meu pai pensa de mim. E eu quero que vocês façam o mesmo. Se preocupe com o que o teu pai pensa ao teu respeito. Porque aqui, as coisas que ele não gostar, ele vai te dizer. E você vai começar a mudar. E as pessoas verão que o teu pai aqui cuida de você e está transformando a tua vida. Isto é a igreja. Quer pertencer? Graças a Deus. Vamos para o final. Passa para nós. Você precisa ser... Você precisa pertencer e, finalmente, você precisa anunciar. Anunciar o quê? Bom, aí nós entramos em uma parte teológica. Para cada período na história, não é para passar, filha, é passar para frente. Isso, anunciar. E tu vê que tem ali um negocinho de anunciar, né? Música, lembrou? Tá, fechou. Você sabe que, para cada época, Deus tem uma mensagem para aquele tempo, é o conceito da verdade presente. Por exemplo, lá nos dias de Noé, a verdade presente é, vai chover. Alguém diria, chover? Aqui jamais choveu. Noé só pode estar ficando louco. Para além daquilo que ele estava fazendo, cumprindo a ordem de Deus, que era construir a arca, ele estava dizendo, ei, vai chover. Os juízos de Deus virão sobre a terra e vocês precisam... Vai chover. Estavam rindo dele. Foi assim durante muitos anos, mas um dia a chuva caiu. Foi assim na história durante muito tempo. Deus enviava os profetas para que o lugar se arrependesse, para que o povo se arrependesse, mandava advertência, mas muitas vezes o povo não aceitava e por causa disso havia problemas. Agora, nós também temos um conceito de verdade presente. Está em Apocalipse 14, 7 a 9. Abra a palavra. Apocalipse 14, 7 a 9. Esta é a verdade, Diego, presente para os nossos dias, Daniel. Esta é a verdade presente. É isto que quando nós formos, nós devemos, Leandro, anunciar. É isto, Jaqueline, que nós devemos proclamar em alta e forte voz. O que diz lá em Apocalipse 14, 7 a 9? Diz assim, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações dá de beber do seu vinho e da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, diz ali no versículo 9, não é? Então veja, nós temos aqui o conceito de verdade presente, ou seja, aquilo que deve ser anunciado por aqueles que aceitarem a ordem de ir. O que nós devemos anunciar? Nós devemos anunciar que Deus existe e é criador de tudo que há. Por isso, temei a Deus e dai-lhe glória. Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou a mim, Deus criou a você, Deus criou o mundo, Deus criou os recursos naturais, Deus é o criador de tudo que é bom, Deus é o criador de tudo que é lindo, Deus é o criador de tudo que é belo, Deus é quem criou a família, Deus é quem criou a igreja, Deus é quem criou tudo que há, porque Ele é criador. E por isso nós devemos temê-lo no sentido de respeitá-lo também, e devemos dar a Ele glória. Por quê? Porque é vinda a hora do seu juízo. Ei, não se engane. O nosso nome está sendo escrutinado. Deus está olhando como a gente comporta, se
conduz da vida, se nós simplesmente aparentamos ou se nós somos de fato. E é por isso que é preciso ser, porque há um juízo em andamento. E quando o nosso nome passar diante daquele que conhece a nós melhor do que nós mesmos, o que será dito ao nosso respeito? Eu tenho essa pergunta dentro de mim: o que Deus pensa a meu respeito? Se eu pergunto para você a meu respeito, você tem uma definição. Quando eu me olho no espelho, eu tenho uma definição de mim mesmo. Mas a grande pergunta da minha vida é: como Deus me vê? Como Deus me percebe? O que Deus pensa ao meu respeito? Se você perguntasse para Deus a meu respeito, o que Deus diria para você sobre mim? Porque Ele me conhece. Então é chegada a hora do seu juízo. Deus tem juízo de valor. Deus sabe a nosso respeito. Ainda bem, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Amém? Ou misericórdia, alguém poderá dizer. Mas também nós temos que dizer em alto e bom som, como eu acabei de dizer: existem trocentas teologias. Existem só no Brasil 109 mil igrejas. Existem muitas placas denominacionais. Existe igreja preta, igreja, tudo preto na igreja. Parede preta, né? Existe igreja que tem lá no momento de louvor dança aqui na frente. Tem igreja que gosta de bateria, outra que não gosta. Tem igreja que fala mais sobre milagre, outras falam mais sobre ficar rico. Tem igreja para tudo que é estilo e tudo que é gosto. O buffet religioso no Brasil é enorme. Mas eu, com base na palavra, escolhi uma adventista do sétimo dia, que crê nos mandamentos de Deus e acredita na volta iminente de Jesus. Essa é a que eu faço parte. Eu te convido para partilhar desta fé. Não de Babilônia, que ensina tudo errado, não se importando com o que Deus quer e pensa. E para finalizarmos, nós devemos abandonar o erro e seguir a verdade, não o engano. E por que eu escolhi esta igreja? Para me tornar, para pertencer e para anunciar, porque aqui é o lugar onde as pessoas guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Este é o nosso chamado profético. Agora, para fechar, são 11h25, nós terminaremos dentro do horário. A pergunta é: quem quer ser? Por favor, esse é um apelo estranho e diferente. Não erga a mão. Não erga, em nome de Jesus, não erga a mão se não quiser ser de fato. Se não quiser, ninguém te condena, ninguém vai te emparedar, ninguém vai te obrigar, ninguém vai te constranger. Não é sobre isso. Mas se você quer ser alguém, ser um cristão e não ser mais um entre 150 milhões, se você quer ser, erga a mão. Você quer. 2. Quem aqui quer pertencer? Eu quero pertencer. Se você não quer pertencer, é você e Deus. Eu quero fazer parte. E número 3, e agora sim é o projeto. Quem quer aqui anunciar? Quem quer anunciar? Então pegue o papel. Alguém podia vir aqui e bater uma foto para lá? Aqui, alguém vem aqui, bate uma foto para mim, por gentileza. O bom da era digital é que tudo tem registro, né? Se você conversar um lance com a pessoa e ela depois quiser assim, eu não falei, não, você vai dar um manda print para ela, né? Tem ali o registro. Não, você disse, está ali, está escrito, né? Pois então hoje, você que aceitou o convite para ir, como é que faz para ir? Bom, primeiro precisa ser. Ah, mas eu não sou ainda. Não se preocupe, você se tornará em nome de Jesus, amém? É a santificação do que nós estamos falando, Gabi. Nós seremos em nome de Jesus. Não somos tão santos hoje, não somos tão bons hoje, Davi, não somos aquilo que esperam que a gente seja hoje. Não se preocupe, Deus nos fará melhor do que nós já somos, amém? Isso é a santificação. Número 2, eu quero fazer parte, eu quero pertencer. Venha para o time do exército de Deus, faça parte, não vá embora.
Não permita que pessoas que você conheça vão embora. Traga-os para a igreja. Aqui é o lugar dos imperfeitos e eu sou um deles. Estou aqui porque preciso que Jesus me ajude. Então pertença a esse lugar, Tiago. E número 3, se você quer ir, você precisa abrir a sua boca e contar para as pessoas que Jesus está voltando e você quer elas salvas. Amém? Se você quer ir, sendo, pertencendo e anunciando, erga. Erga. Segura aí. Não canse o braço. Erga. Bate a foto, filho. Bate a foto. Bate a foto. Deus nos abençoe. Você não verá esta igreja no final do ano como você está vendo agora. Você a verá melhor em todos os aspectos. Sabe por quê? Porque Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio. E o que Deus tem para fazer em nosso meio passa por cada um de nós. Ou seja, o que Deus vai fazer na tua vida e na tua casa vai reverberar aqui. E aí então depois nós colheremos os frutos. Que frutos? Casa nova, carro novo, empresa melhor. Não esquece sobre isso. Isso aí Deus vai te abençoar também. Mas nós veremos faltar lugares. As pessoas baterão a porta dizendo: eu quero teu Deus, eu quero teu Deus, eu quero teu Jesus. E assim nós olharemos para Jesus e diremos: eu fiz aquilo que o Senhor me pediu para fazer, aquilo que o Senhor me ordenou fazer. O quê? Contar para os outros o que o Senhor fez por mim. Deus fez alguma coisa por você? Fez sim. Então não é opcional, vá e conte aos outros. Amém? Hoje às 14h, para aqueles que se inscreveram, nós teremos um ônibus te levando até o IACS. Para aqueles que se inscreveram, se você não se inscreveu, passou. Te levando até o IACS para uma grande celebração, não é? Para dar o start na semeadura, tá bom? Amanhã nós teremos aqui um grande batismo. Sábado que vem à tarde nós teremos aqui uma grande celebração, onde você trará o nome das pessoas que você anotou aqui, você trará o papel com o nome e nós vamos orar por essas pessoas. E em setembro essas almas se entregarão a Jesus. Amém? Fique de pé. E vamos orar. 1h30 ônibus, exatamente. Eu falei um outro horário? Errei. Tá, é 13h30. Vamos orar. Deus, esta aqui é a igreja dos imperfeitos. Esta aqui é a casa onde todos erram. Essa aqui é a casa onde alguns não se entendem. Esse aqui, Senhor Jesus, é o lugar onde as pessoas pecam. Esse aqui é o lugar onde algumas pessoas olham para as outras e não entendem como essas pessoas se comportam, como estão se comportando mesmo estando aqui. Esta é a mais pura verdade sobre esse lugar. Mas, Senhor Jesus, a oração sincera agora, que o Senhor sabe que é assim. Ainda bem que esse lugar aqui é o lugar dos imperfeitos. Porque é entre os imperfeitos que a tua obra se manifesta. É sobre os pecadores que a tua graça se manifesta. É sobre a vida daqueles que estão sem rumo. É sobre a vida daqueles que estão sem projeto, sem sonho, que estão tristes, que estão abatidos, que estão aflitos. É sobre a vida destes que a tua glória, a tua unção e a tua graça são derramadas de forma sobrenatural. Ou seja, nós estamos aptos e sedentos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer e para nos dar. O Senhor quer nos dar vida nova e nós queremos. O Senhor quer nos dar um lugar para pertencer, uma casa onde a gente vem para conviver, para aprender da tua palavra e para também trazer a outros, para que assim o façam também. Muito obrigado, porque o Senhor nos dá um lugar e o Senhor sempre está presente aqui na tua casa. E muito obrigado, porque nos ajudando a ser, nos dando um local para pertencer, o Senhor nos dá um sonho, uma missão e um projeto. E o que é isso? É aquilo que nós devemos fazer lá fora, quando aqui não estivermos. É aquilo que nós devemos contar ao mundo, quando nós não estivermos aqui cantando louvores para Ti aqui dentro. Lá fora nós queremos anunciar, nós queremos dizer, nós queremos proclamar. E lá fora nós queremos trazer pessoas aqui para o Teu reino, para o Teu rebanho, para que elas desfrutem de tudo aquilo que nós temos experimentado.
obrigado por esta oportunidade. Nos leva para casa, salvos, curados, libertos, transformados, e nos ajuda a cumprir o teu ID, que não é opcional para nenhum de nós. Nós todos aqui aceitamos o chamado para sermos missionários, arautos, proclamadores, pregadores, evangelistas, profetas, ou qualquer coisa nesse sentido. Nós queremos ser, na verdade, discípulos teus e testemunhas vivas tuas no mundo. Estamos aqui para isso e aceitamos o teu chamado hoje. Então nós contamos com a tua ajuda para que a gente veja os resultados acontecerem. Obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. As recepcionistas estarão despedindo vocês à porta, tá bom? E nós nos encontramos aqui amanhã a partir das 19h30. Deus te abençoe poderosamente. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve